Essa história específica aconteceu quando eu era adolescente, então já fazendo há mais de 15 anos. Eu cresci em Adirondack, passando a maior parte da minha infância e adolescência acampando ou simplesmente passando tempo ao ar livre de alguma forma. 2 verões seguidos, eu me juntei a um grupo que viajava pelas estradas rurais e recolhia qualquer lixo. Na maioria das vezes, era apenas um trabalho de limpeza ao longo da estrada. Ocasionalmente, porém, éramos solicitados pelos guardas florestais a limpar trilhas ou estradas do condado onde as pessoas costumavam jogar seu lixo no bosque. Naquele dia, o grupo em que eu estava teve que se dividir e cobrir quadrantes. Nos deram unidades GPS, mas naquela época, a precisão geralmente era de cerca de 100 metros, se tivéssemos sorte. Isso não foi um problema para mim, pois naquela época eu sonhava em ser guia de trilhas ou guarda florestal. No entanto, outros estavam desconfortáveis e escolheram ficar mais perto das estradas principais, o que me deixou sendo deixado no final da estrada de serviço florestal para caminhar de volta para a área combinada de coleta. Cada um de nós recebeu um rolo de sacos de lixo e um bastão para coletar o lixo. A área onde fui deixado era conhecida por ser um dos maiores locais de despejo. As pessoas costumavam abandonar seus sofás antigos, cadeiras e às vezes até colchões e outros móveis diversos, mas alguém com um caminhão de caçamba já havia passado e pegado os itens maiores. Tudo o que restava eram esses itens menores, como garrafas, latas, sacolas, papéis e coisas do tipo. Infelizmente, de vez em quando encontrávamos coisas de natureza mais sombria, como animais de estimação indesejados que eram, digamos assim, cuidados de uma maneira desumana. E naquele dia, eu me deparei com uma ninhada de filhotes. Eu não tinha um rádio, mas se tivesse, teria chamado, e eles teriam vindo me buscar naquele momento, pois tentavam nos manter, jovens, longe das coisas mais sérias. Essa não foi a primeira vez que vi coisas desse tipo, infelizmente. Então, dediquei um tempo para recolher todos os filhotes, colocando-os em um saco. Em vez de deixá-los com uma pilha de outros sacos que eu já havia preenchido, decidi enterrá-los. Deixei para trás minha mochila de suprimentos e meu bastão perto da estrada. Caminhei para dentro da floresta apenas com um saco. Caminhei cerca de 20 minutos antes de encontrar uma grande árvore de pinheiro que parecia um bom lugar de descanso para esses filhotes. Coloquei o saco no fundo da árvore e comecei a caminhar lentamente ao redor dela, procurando um galho, pedra ou algo semelhante para começar a fazer o buraco. Encontrei um galho grande que consegui quebrar ao meio. Usei então minha faca de bolso que sempre carregava para afiar uma das extremidades. Voltei para a árvore e comecei a cavar o buraco. Levou um tempo, pois havia várias raízes pelas quais tive que trabalhar ao redor. Depois de cavar um buraco com cerca de 1,5 metros de profundidade, procedi a colocar os filhotes para descansar. Sem o saco, pois não queria adicionar ao lixo já existente lá fora. Tirei alguns momentos, até mesmo chorei um pouco e orei. Ver abuso de qualquer tipo é sempre difícil. No entanto, enquanto cobria a sepultura, ouvi um pequeno galho cair cerca de 15 metros à minha esquerda. A posição em que estava me impedia de ver, por causa dos galhos da árvore sob os quais eu estava agachado. Parei de falar e me mover e apenas ouvi qualquer som adicional. Não foi um daqueles momentos em que a floresta fica quieta. Ainda havia pássaros lá fora fazendo seus ruídos, embora estivessem do outro lado, mais longe de onde veio o som. Não notei a mudança nos sons dos pássaros ao meu redor, estando longe de mim em uma área diferente em meu estado distraído. Depois de sentar ali por cerca de 3 minutos em silêncio, olhando ao redor e tentando olhar através dos galhos à minha esquerda, não vi nada. Então, continuei a trabalhar. Depois de cobrir tudo, deixei várias pinhas e uma pedra bonita que encontrei. Levantei-me e comecei a caminhar para longe. Foi então que ouvi o que só podia ser descrito como um gemido misturado com um grunhido. Esta era a terra do urso, mas também havia algumas onças na área. Então, minha primeira preocupação foi que um predador natural tivesse cheirado e viesse investigar. Eu só tinha minha faca de bolso como qualquer forma de autodefesa.
Não estava realmente com medo ainda, pois presumi que fossem duas árvores esfregando uma na outra com o vento. Isso é bastante comum aqui na floresta. Olhando ao redor, não encontrei nada novamente. Mas, assim que estava prestes a continuar caminhando, vi um galho e casca caindo de uma árvore a cerca de 27 metros do pinheiro grande que eu acabara de deixar. Olhei para cima nas árvores e vi que era apenas metade do tamanho do pinheiro grande. E, a meio caminho, vi algo para o qual não tenho uma ótima descrição. Parecia marrom acinzentado verde, sem uma forma óbvia para descrever, e era provavelmente do tamanho de um filhote de urso. Imediatamente saltei, praguejando enquanto o fazia. Virei-me e dei vários passos para trás, mantendo os olhos no que quer que fosse. Não consegui dizer se era algo vivo ou não, mas então começou a se mover. Pude dizer que era algo que não fazia parte da árvore. Honestamente, não consigo te dizer o que vi. Não tinha pelo como um urso ou leão da montanha, mas também não era pele. Parecia quase musgo vivo, mas até onde eu sei, os Adera não tem nada parecido com preguiças, e essa coisa não parecia nenhum animal que eu já tinha visto. Não conseguia dizer se tinha uma cabeça ou um rosto até se virar e olhar para mim. Tinha um rosto, mas estava meio achatado. Não consegui ver olhos ou características faciais além de ser escuro. Desculpe pela falta de detalhes. Eu estava a cerca de 24 metros dessa coisa, e ela estava em uma árvore. Estava um pouco nublado naquele dia, e se você já esteve na floresta, sabe que sempre há sombra do dossel, então eu não conseguia ver claramente a coisa. No entanto, pude dizer que tinha 4 membros, já que estavam envolvidos na árvore, com patas quase parecidas com as de um guaxinim, mas as garras eram tão longas quanto os dedos. Também tinha uma cauda longa, parecida com um rato, do tamanho de seu corpo. A cauda ocasionalmente se movia para frente e para trás. Assisti enquanto descia lentamente da árvore e me observava o tempo todo. Foi então que notei que tinha orelhas macias e arredondadas nas laterais do rosto, como um humano, não como um animal. Não fez nenhum som enquanto descia, exceto pelo leve arranhar das garras. Chegou a um galho cerca de 3,7 metros do chão e subiu nele. A coisa se movia como um guaxinim, mas a forma do corpo e a cabeça arredondada, aparentemente sem pescoço, me deixaram certo de que não era um guaxinim. Nem mesmo um urso ou qualquer outro animal que eu pudesse pensar, não tinha focinho saliente. Seu rosto estava achatado, com um nariz que parecia mais buracos do que uma forma óbvia. Vagamente, parecia um macaco, mas seus olhos eram de uma cor mais clara, captando o sol de vez em quando. Sua pele, ou o que quer que a cobrisse, parecia poder se misturar como o crescimento em uma árvore ou uma pedra no chão. De repente, soltou um assobio de tom baixo. Foi quando decidi que já tinha visto o suficiente. Olhei para trás para garantir que meu caminho estava livre e praticamente corri. Olhei para trás várias vezes para ter certeza, mas não fui seguido e nunca mais o vi desde então. Até hoje, fico pensando no que era. Contei ao guarda florestal responsável naquele dia o que vi. Ele disse que provavelmente era um guaxinim com sarna. Quando disse que o rosto não parecia com nenhum guaxinim que eu tinha visto, ele disse que eu devia ter me enganado. Seu rosto era semelhante ao de um macaco de nariz curto, mas as proporções gerais e formas não estavam lá. Não há espécies conhecidas de macacos na América do Norte, e não era um animal exótico de estimação escapado. Não tenho uma resposta para o que vi naquele dia. Claramente, estava confortável escalando árvores. Até hoje, olho para cima sempre que estou na floresta. Não sei se alguma criatura ou espécie corresponde ao que vi, e passei anos pesquisando isso de vez em quando. Esta pode não ser a história mais assustadora, mas certamente é uma das mais estranhas que já vivi.
foi no verão de 2019, logo após me formar na faculdade. Eu queria fazer algo grandioso antes de começar meu novo emprego, pelo menos algo divertido. Então, decidi fazer uma viagem de mochila solo nas montanhas Catskill por uma semana. Sou um caminhante campista experiente, tendo crescido em Adera, então não estava muito preocupado em estar na selva sozinho. Os primeiros dias da viagem foram ótimos. O tempo estava perfeito, ensolarado e quente, mas não muito quente. Eu caminhava cerca de 12 a 16 quilômetros por dia, apreciando a bela paisagem. Até vi alguns outros caminhantes e mochileiros, mas na maior parte do tempo estava sozinho por ali. No terceiro dia, as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. Logo notei que os pássaros e outros animais selvagens estavam muito mais silenciosos do que antes. Os poucos caminhantes que encontrei não retribuíram meus sorrisos amigáveis ou cumprimentos. Eles pareciam preocupados e prontos para sair. Eu atribuí isso a estar cada vez mais afastado da trilha principal, mas isso me deixou com um sentimento de inquietação. Naquela noite, no meu acampamento ao lado de um riacho, fiz uma fogueira, mas mal precisei dela, pois a noite permaneceu quente. Deixei minha barraca aberta para entrar ar fresco. Enquanto estava pegando no sono, pensei ouvir passos do lado de fora e o som de folhas sendo pisoteadas. Fiquei alerta, ouvindo atentamente, mas não ouvi mais nada em comum, apenas os sons normais da floresta à noite. Ainda assim, levei muito tempo para dormir. No dia seguinte, continuei minha caminhada, subindo e saindo do vale onde estava. O terreno ficou mais rochoso e as árvores mais espessas. Senti que estava sendo observado, embora nunca tenha visto ninguém. Sacudi a sensação arrepiante como apenas nervos por estar sozinho por tanto tempo. Ao anoitecer, montei minha barraca em um clareiro em uma crista, com vistas para os picos ao redor. Preparei o jantar, limpei tudo e me preparei para a noite. Uma lua cheia iluminava o interior da minha barraca, criando sombras estranhas que brincavam com meus olhos. Exausto pela longa caminhada, eventualmente cochilei. Algum tempo depois, acordei subitamente. Minha barraca sacudiu violentamente, as barras dobrando e caindo sobre mim. Lutei para sair, certo de que um urso tinha decidido me atacar no meio da noite. Mas quando saí, não havia nada lá. Apesar das barras da barraca estarem tortas, o tecido estava intacto. A noite estava quieta e tranquila, iluminada pela luz da lua. Confuso e perturbado, arrumei a barraca da melhor forma que pude e tentei voltar a dormir. Na manhã seguinte, empacotei rapidamente, querendo sair daquela crista exposta. O clima quente tinha mudado durante a noite e um frio pairava no ar. Nuvens escuras se aproximaram enquanto descia a colina. A trovoada ressoava ao longe. Aumentei o passo, esperando chegar ao próximo abrigo antes da tempestade. O céu se abriu justo quando o abrigo apareceu à vista. Corri os últimos 90 metros até a cabana vazia, aliviado por tê-la alcançado. Mas meu alívio foi breve. Ao recuperar o fôlego e tirar meu casaco de chuva, notei que o abrigo havia mudado. Pegadas e marcas de garras riscavam as paredes internas. Trapos sujos estavam espalhados pelo chão. A fogueira continha ossos queimados e cheirava a cabelo queimado e carne. Recuei do abrigo, meu coração batendo forte. O vento aumentou, uivando através das árvores. Foi então que o vi, uma sombra gigantesca se movendo em direção à floresta em minha direção. Não tive escolha. Virei e corri para a tempestade, sentindo a chuva bater no meu rosto. Trovões ecoaram acima de mim. Escorreguei na trilha lamacenta, mas continuei. O suéter prendendo nos galhos enquanto descia descontroladamente a colina. A coisa avançou atrás de mim, se aproximando. Irrompi das árvores em uma clareira rochosa, justo quando um raio caiu bem atrás de mim. O estrondo ensurdecedor reverberou através do meu corpo. Congelei e lentamente me virei. A floresta estava quieta novamente, o vento havia diminuído,
gotas de chuva caíam das folhas. Não havia sinal da coisa que me perseguia. Eu apenas imaginei tudo. Exausto e encharcado, encontrei uma pequena caverna entre as rochas, onde poderia esperar a tempestade passar. Quando o vento voltou, me encolhi no canto mais distante, abraçando os joelhos, tremendo incontrolavelmente. Eventualmente, a chuva diminuiu e saí para avaliar os arredores. Logo escureceria e eu precisava encontrar um lugar seguro para acampar. Entorpecido pelo frio e pelo medo, tropecei, estremecendo a cada galho que balançava e arbusto que farfalhava enquanto passava por uma parte densa da floresta. Senti os cabelos do pescoço arrepiarem. Minha respiração se acelerou e comecei a correr. O sol se pôs atrás da crista enquanto eu descia a trilha, as sombras se estendendo pelo caminho. Dobrando uma esquina, esbarrei em algo sólido, mais macio. Cambaleando para trás, olhei para cima, apenas para ver um rosto demoníaco e pálido, com buracos negros no lugar dos olhos. Dentes podres se projetavam de sua boca aberta, enquanto se erguia sobre mim. Eu gritei e virei para correr, mas as mãos nodosas agarraram meus ombros e senti garras cavarem minha pele. Um hálito fedorento me envolveu quando a criatura abriu a boca de forma impossivelmente larga, como se estivesse pronta para me devorar inteiro. Tudo ficou preto. Quando recuperei a consciência, estava sozinho na trilha escura. Se aquilo foi real, agora havia desaparecido. Lutei para me levantar, pegando meu equipamento e descendo a montanha. Galhos estalaram atrás de mim, me estimulando a continuar mais rápido. Eu voei sobre as pedras e raízes, os galhos rasgando minha pele. Chegar ao carro, me disse, enquanto irrompia das árvores e via a área de estacionamento abaixo de mim. Meia cambaleando, meia escorregando pela última parte da trilha, corri em direção ao meu carro. Joguei tudo no banco de trás, liguei o motor, tranquei as portas e saí pela estrada sinuosa da montanha. Mesmo de dentro do carro, pude ouvir gritos ecoarem pela floresta escura, que passava velozmente pelo meu veículo. De quem ou de onde vinham os gritos, nunca saberei. Dirigi a noite toda para voltar para casa, só parando quando cheguei à minha garagem. Abandonei todo o meu equipamento no carro e entrei correndo, desabando no sofá enquanto o sol surgia. Até hoje, não tenho ideia do que encontrei lá fora, mas nunca mais me aventurarei naquelas florestas. Acho que algo maligno espreita ali, esperando pelo próximo caminhante desprevenido que ouse vagar por aquela trilha sozinho. Eu tinha 17 anos quando isso aconteceu. Havia uma lua cheia no céu noturno, lançando um brilho sinistro sobre a densa floresta enquanto eu caminhava pelas matas com alguns amigos, Tom e Sam. No começo, era uma bela noite de outono, mas à medida que o sol se consumia completamente no horizonte, a floresta se tornava mais sinistra e logo um sentimento de inquietação se instalou sobre nós. Vendo meus amigos claramente assustados, eu disse, vamos, pessoal, não sejam tão medrosos. É só um pouco de escuridão e alguns uivos de lobos. O que poderia dar errado? Tom, o mais aventureiro de nós, foi quem inicialmente nos convenceu a fazer essa caminhada noturna, afirmando que seria uma experiência memorável. Mas agora, à medida que as sombras se tornavam mais longas e a floresta parecia se fechar ao nosso redor, até eu não pude deixar de me arrepender da minha decisão. Sarah, que estava incomumente quieta desde que entramos na floresta, finalmente disse algo. Dani, não tenho tanta certeza sobre isso. Está muito quieto aqui fora. Já ouvi histórias sobre coisas estranhas acontecendo nessas matas durante a lua cheia. Eu também tinha ouvido essas histórias. Desaparecimentos misteriosos de animais de estimação, avistamentos de figuras estranhas e silhuetas. Sempre achei que fossem superstições. No entanto, à medida que continuávamos mais fundo na floresta, um calafrio subia pela minha espinha. Relaxe, Sarah, disse Tom, colocando o braço em volta dela.
É só sua imaginação pregando peças em você. Além disso, o Dani vai nos proteger, certo? Forcei um sorriso, tentando esconder meu desconforto. Sim, não se preocupe, Sarah. Vou garantir que nada aconteça com você. Continuamos caminhando em silêncio, o som de folhas sob nossas botas e o ocasional uivo de uma coruja eram os únicos sons da noite, que de outro modo estava silenciosa. A luz da lua filtrava entre as árvores, projetando sombras longas e sinistras no chão da floresta. Não pude evitar sentir que não estávamos sozinhos ali. Enquanto caminhávamos, encontramos uma trilha antiga e coberta de vegetação que nunca tínhamos visto antes. Estava bem escondida atrás de uma densa mata de espinhos e galhos caídos. Os olhos de Tom se iluminaram de excitação. Ei, olhem só isso, pessoal, ele disse, apontando para a trilha escondida. Isso pode ser um atalho de volta para o carro. Vamos pegá-lo. Sarah e eu trocamos olhares hesitantes, mas seguimos Tom enquanto ele começava a abrir caminho na vegetação com uma faca de bolso. Enquanto desbravávamos um caminho, não conseguia afastar a sensação de que estávamos entrando em algo que não deveríamos. Quanto mais avançávamos pela trilha, mais densa a floresta se tornava. Era como se as árvores estivessem se fechando ao nosso redor, e eu já não conseguia ver mais a lua ou as estrelas através da densa copa das árvores. O ar ficava mais frio e um estranho cheiro mofado enchia nossas narinas. Tom, você tem certeza disso? Perguntou Sarah, sua voz tremendo. Tom hesitou por um momento, olhando para trás para nós. Já chegamos até aqui, então vamos ver onde isso nos leva. Deve levar a algum lugar eventualmente, certo? Relutantemente, continuamos pela trilha, nossos passos abafados pelo espesso tapete de folhas. A escuridão parecia envolvente e eu sentia um crescente desconforto, como um peso pressionando meu peito. Enquanto caminhávamos, notei estranhas marcas nas árvores, profundas fendas semelhantes a garras que pareciam frescas. Apontei para Tom e Sarah. Provavelmente são apenas ursos ou algo assim, disse Tom, embora não soasse convencido. Tem ursos por aqui? Perguntou Sarah, sua voz mal acima de um sussurro. Acho que sim, mas geralmente eles ficam sozinhos, respondi, tentando tranquilizá-la. Continuamos caminhando, as marcas nas árvores se tornando mais frequentes. Eu não conseguia afastar a sensação de que estávamos sendo observados e desejei que tivéssemos voltado quando tivemos a chance. Parecia que a floresta nos havia engolido inteiramente, e eu não tinha ideia de onde estávamos ou como voltar para a trilha principal. Depois do que pareceu horas, finalmente chegamos a uma clareira pequena no centro da qual havia uma cabana dilapidada e há muito abandonada. O telhado estava parcialmente desabado e as janelas estavam quebradas. Parecia algo saído de um thriller ou filme de terror. Por que diabos alguém construiria uma cabana tão longe daqui? Perguntou Sarah, sua voz tremendo. Eu não tinha resposta para ela. Toda a situação havia assumido uma qualidade surreal e pesadelos, e eu começava a temer que tivéssemos cometido um terrível erro ao sair da trilha principal. Tom, sempre o aventureiro, não resistiu a explorar a cabana. Vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada. Quem sabe não encontramos algo legal lá dentro. Relutantemente, o seguimos para dentro da cabana. A porta rangeu com um barulho ensurdecedor e eu fiz uma careta, rezando para não perturbar alguém ou algo lá dentro. O interior estava vazio e silencioso, exceto pelo vento que assobiava pelas janelas quebradas. A luz da lua entrava na cabana, revelando uma camada de poeira e teias de aranha que cobriam tudo. Era claro que ninguém tinha estado ali por muito tempo. Conforme avançávamos mais para dentro, notei algo estranho, uma série de marcas estranhas nas paredes de madeira da cabana. Pessoal, olhem só isso, disse eu, apontando para as marcas. Tom veio examiná-las. Essas definitivamente não são de animais. Parecem humanas. Um arrepio percorreu minha espinha quando a realização se instalou, alguém devia ter estado ali recentemente, deixando essas marcas. Precisamos sair daqui agora.
Ao virar para sair, um rosnado gutural baixo ecoou de fora da cabana. Os três de nós congelamos, nossos corações batendo forte. O que foi isso? Sussurrou Sarah, com o rosto pálido. Não sei, mas não parecia realmente um animal, respondi, minha voz mal acima de um sussurro. Tom, sempre o corajoso, se aproximou da porta e espiou para fora. Não vejo nada, mas precisamos ir embora. Seja o que for, está muito perto para conforto. Voltamos para fora e, enquanto recuávamos da cabana, o som do rosnado ficava mais alto, mais ameaçador. Não conseguia afastar a sensação de que estávamos sendo perseguidos. A lua, agora alta no céu, banhava a floresta com uma luz prateada e sinistra. Meus amigos pareciam assustados, assim como eu me sentia. À medida que voltávamos apressadamente pela trilha, o rosnado parecia se aproximar. Meu coração disparava a cada ruído de folhagem seca sob nossos passos. Acho que nunca havia sentido tanto medo antes. Sem aviso prévio, uma forma escura irrompeu da folhagem, lançando-se sobre nós. Era uma criatura massiva, com pelo emaranhado e olhos brilhando com malevolência sobrenatural. Quando finalmente percebi o que estava olhando, tudo o que consegui pensar foi o lobisomem. Minha mente instantaneamente comparava as formas e imagens similares que eu vi em filmes. Tom gritou: "Corram", me tirando do torpor. Nós corremos pela trilha o mais rápido que nossas pernas poderiam nos levar. A criatura peluda era incrivelmente rápida, seus passos pesados e respiração ofegante ecoavam em nossos ouvidos. Meu coração parecia que ia explodir do meu peito enquanto corremos. A floresta se tornou um borrão de árvores e luz do luar, mesmo assim, eu podia ouvir a criatura se aproximando. Seu rosnar crescia mais alto e frenético. Não sabia quanto tempo mais poderíamos aguentar, muito menos permanecer à frente dela. Olhei para trás uma última vez, a besta estava quase nos alcançando, seus olhos amarelos fixados nos meus. Um sentimento estranho me atingiu, da ideia de que eu seria o primeiro a ser atacado se ela nos alcançasse. O monstro rosnou, revelando uma quantidade excessiva de saliva. Eu me esforcei além dos meus limites, correndo ainda mais rápido, com a adrenalina correndo pelas minhas veias. Finalmente, chegamos à saída da trilha e voltamos para o caminho principal. Dessa vez, sem olhar para trás. Ainda podia ouvir o uivo enfurecido da criatura, mesmo que parasse de nos perseguir por algum motivo. A sensação de medo me assombraria por anos. Nunca contamos aquela noite para ninguém, com medo de que ninguém acreditasse na história. Mas nós três sabíamos que era um segredo que carregaríamos para o túmulo. No entanto, finalmente senti vontade de compartilhá-lo em algum lugar, pelo menos anonimamente. Muitas vezes me perguntei sobre aquele suposto lobisomem. Por que ele nos atacou? Por que não podia deixar a trilha? Estava sozinho ou era parte de uma matilha maior? Nunca saberei as respostas para essas perguntas, mas uma coisa eu sei com certeza: evitarei aquela floresta para sempre, especialmente nas noites de lua cheia.